Para aprofundar esse debate proposto pelo presidente Lula e também outros temas que envolvem o Poder Judiciário, a gente recebe aqui os advogados André Marcília e Hugo Leonardo. Aos dois eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no SBT News. Vou começar com o doutor Marcília. Doutor Marcília, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal pode politizar ainda mais a Suprema Corte? Boa noite. Boa noite, Leandro, Hugo, toda a audiência. Olha, é possível. Se isso vier isoladamente, o mandato para ministro do STF não é uma medida que a gente possa dizer que é boa ou ruim se nós não entendemos em que contexto ela surge ou surgirá. O mandato para ministro, por exemplo, com a forma política hoje, com que se nomeia o ministro, pode simplesmente fazer com que a gente piore até mesmo a situação, porque o mandato para ministro e a nomeação política, o presidente da República vai ter mais oportunidades de fazer política com essa nomeação do que hoje tem. Então, a questão aqui é que nós precisamos, mais do que um mandato para ministro do STF, a gente precisa de uma reforma do judiciário, uma reforma complexa, que envolve não apenas o mandato, mas que envolve até mesmo, será que é o presidente da República a pessoa adequada para nomear? Será que só ele? Será que a sabatina hoje é feita da maneira adequada? Os requisitos, sendo notável saber jurídico e reputação ilibada, dão conta de nós termos ministros técnicos e jurídicos? Enfim, tem toda uma gama de possibilidades que não podem, a meu ver, se resumir apenas ao mandato. Eu vejo com simpatia mandato fixo para ministro, porque você cada vez mais tem jovens sendo nomeados e isso é ruim, que eles fiquem eternamente quase dentro do STF. É necessário que tenha uma renovação, né? Fala-se até mesmo na possibilidade de recall para alguns ministros, eles entram e depois saem, podem voltar ou serem reavaliados. É muito ruim que eles entrem jovens e fiquem eternamente. Nesse sentido, o mandato é bom, mas, repito, isso tem de vir acompanhado de outras medidas ou reformas para que não se torne mais um instrumento político essa renovação a cada determinado período. Doutor Hugo Leonardo, o senhor concorda? O mandato para ministros do STF pode politizar ainda mais a Corte? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, André. Eu também, em primeiro lugar, eu considero o nosso desenho constitucional em relação ao Supremo muito adequado, né? Nós temos uma Constituição de 1988, uma Constituição relativamente recente, e ela trouxe inovações bastante importantes, porque este tema do Supremo Tribunal Federal, as cortes constitucionais pelo mundo, têm desenhos muito próprios, né? Eu não acho um problema, discordando um pouco do André, a nomeação, por exemplo, pelo chefe do Poder Executivo. Me parece, inclusive, um pouco mais estável do que acontece, por exemplo, com a Suprema Corte Portuguesa, em que essa escolha é feita pelo Legislativo e depois um terço desses membros um terço ou um quarto acaba sendo escolhido depois pelos próprios pares, quer dizer, incorporado pelos próprios pares. Eu considero o desenho constitucional brasileiro bastante adequado, mas eu também, e aí concordando com o André, eu tenho simpatia pelo mandato, né? Por tempo determinado. É verdade que nós deveríamos ter um mandato um pouco mais longo, por exemplo, de 8 anos. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Corte Constitucional Portuguesa, lá tem a duração de 9. Eu acho que 8 anos, como um mandato de Senado, seria uma coisa bastante adequada, porque você tem a capacidade de experimentar, por exemplo, Leandro, uma consolidação de alguma jurisprudência. E a gente poderia também fazer como se faz com a troca do Senado, quer dizer, fazer isso para e passo para que não haja uma troca abrupta de todos os ministros e que isso não se concentre nas mãos de um chefe de executivo durante esse mandato. É verdade, como disse o Leandro, e eu não quero também me estender para ouvir, como disse o André, perdão, eu não quero me estender para ouvi-lo depois na sequência, que nós temos uma sabatina muito ruim, né? Quer dizer, algo que muitas vezes apenas ocorre do ponto de vista formal. Então, isso eu acho que deveria ser feito com mais
afinco, quer dizer, o Congresso Nacional Especial, o Senado, deveria exercer esse papel de forma um pouco mais crítica, criteriosa, para que mudasse um pouco o panorama de escolha dos ministros. Agora, senhores, deixe-me colocar um outro ponto aqui para tirar o judiciário da influência política. O México, vou citar o México aqui como exemplo, se tornou o primeiro país a eleger ministros da Suprema Corte por voto popular direto. Esse modelo seria bom para o Brasil ou a composição deveria ser por concurso público, como alguns falam e alguns defendem? Doutor Hugo. Olha, esse para mim, Leandro, é um dos piores modelos, na medida em que você tem uma Corte Constitucional como papel fundamental de decidir de forma contramajoritária, né? Então, o papel do ministro do Supremo Tribunal Federal é justamente acatar o texto constitucional e adequar esse texto àquilo que é levado a julgamento. Então, se um ministro precisa passar pela chancela popular, como é que ele pode pretender tomar decisões de forma contramajoritária, né? Quer dizer, porque ele não deve seguir a opinião popular, ele deve seguir o que diz a Constituição. Então, esse é um terreno muito perigoso para a escolha de ministros. Quer dizer, a chancela popular ela deve ter limite, inclusive porque é esse o desenho constitucional. Nós não podemos esperar que os ministros, como já foi dito por um ministro da própria Suprema Corte, que deveria se ouvir as vozes das ruas. Não, o ministro não deve ouvir as vozes das ruas. Ele deve, sim, ler a Constituição e dirimir os conflitos que lá chegam a partir do texto constitucional. Então, não me parece um desenho muito apropriado. Mais uma vez, eu gosto desse desenho constitucional da escolha pelo chefe do executivo, e eu acho que o mandato traria esse arejamento, quer dizer, claro que teríamos que ter algumas outras modificações. E eu gostaria de colocar aqui o dedo na ferida de uma delas. Por exemplo, eu não gosto da TV Justiça publicizando sessões de julgamento. Eu acho que isso tira a qualidade dos julgados e protagoniza os ministros perante a opinião pública de uma forma deletéria para o tribunal. Eu acho que isso é o contrassenso da democracia, porque perde-se em qualidade das decisões judiciais, em quantidade, e cria-se um movimento muito ruim para o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes deve decidir de forma contramajoritária. Doutor Marcília, sua opinião. Esse exemplo agora do México que eu citei, seria por voto popular, direto. Ou então, eu não ouvi, depois eu até gostaria de ouvir também o doutor Hugo, sobre a possibilidade de concurso público. Gostaria de complementar, doutor Hugo, sobre essa possibilidade Sim. Também? Antes de passar para o doutor Marcília? Rapidamente, eu também não gosto da possibilidade de concurso público para ministro da Suprema Corte. Porque, veja, Leandro, a prova ela é importante quando você testa um saber jurídico. Uma Corte Constitucional precisa trazer aos ministros, quer dizer, o ministro precisa ter mais do que esse notório saber jurídico, que é o pressuposto, aliás, é o pressuposto para ser juiz de primeira instância, para ser defensor público, advogado. Há necessidade de uma vivência, né, de uma cultura jurídica. E isso não pode, na minha opinião, ser testado com avaliações. Isso não basta. Então, me parece que o escrutínio da indicação e da sabatina cumprem melhor este papel do que aquele modelo de você ter estudiosos de cursinhos ou de escolas especializadas para que se passe apenas numa prova. Isso, para mim, não testa qualidade jurídica de absolutamente ninguém. Doutor Marcília. Eu vou responder, Leandro, mas antes eu queria só tocar nesse ponto da TV Justiça, porque eu acho que também é importante. Eu sou um defensor da publicidade ou de se publicizar os julgamentos,
porque a gente fala muito, não, mas isso cria uma espetacularização do judiciário. Mas veja, o judiciário ele se espetaculariza não porque a gente está assistindo ou alguém está filmando, e sim porque eles se dão a isso. Nós temos hoje ministros que agem mais como comentaristas políticos por aí, em emissoras e em jornais, vão mais aos jornais e à mídia do que ao próprio tribunal, ao próprio gabinete. E isso não é culpa de TV nenhuma. A TV, Justiça ou qualquer outra, faz a sua função, que é, enfim, divulgar aquilo que é de interesse público. São pessoas públicas e, então, o que dizem acaba sendo de interesse. Agora, esses ministros vão à mídia, não necessariamente a mídia vai a eles. Então, esse é um ponto importante. E se tudo que nós estamos vendo ser revelado dentro do Brasil acontece com os julgamentos filmados, imagina se isso não acontecesse, se eles tivessem ainda essa possibilidade de guardar as discussões que são feitas dentro dos autos, ou sobre os autos, ou nos julgamentos. Mas sobre essa questão, eu veja, a concurso público, eu acho que seria sim uma melhoria, porque é um refinamento, é uma sofisticação técnica para hoje um STF que não tem quase nenhuma sofisticação técnica. Nós temos ministros hoje que são muito mais políticos do que juristas ou qualquer coisa do gênero. Basta ver as próximas indicações que estão a serem feitas. Hoje o próprio presidente Lula disse que não desistiu ainda do Pacheco. O Pacheco é um político. Ele vai provavelmente indicar o Messias. O Messias e se tornou dentro da AGU um político, né? E dentro do próprio, enfim, espectro petista. Então, assim, nós temos hoje ministros que são nomeados por política e apenas por política. Não há mais qualquer pudor em se dar algum verniz de que sejam juristas ou qualquer coisa do gênero. Então, o concurso público poderia criar algum tipo de sofisticação, sim, a exigência do concurso. O problema é que na magistratura, não apenas você vai ter pessoas na carreira, né, de magistrado, não apenas você vai ter pessoas concursadas, você tem também o quinto, por exemplo, hoje, constitucional, que faz com que advogados que não tenham uma carreira de juiz entrem na magistratura e sejam tidos como juízes, como pessoas que seguiram essa carreira, e eles, me parece que também deveriam ou seriam contemplados com essa possibilidade. Então, isso tem essa questão. Em referência à eleição, Leandro, eu acho que seria tão ruim quanto o que nós temos hoje. Talvez fosse até melhor, porque nós assumiríamos que nós temos um STF político. Se o STF é político, então que ele seja eleito, pelo menos. Daria-se legitimidade a algo que já está ruim. Como não tem técnica, como é só político, muito mais político do que qualquer coisa, que pelo menos as pessoas exerçam o direito ao voto. Eu creio que isso seria a grande diferença. O grande ponto para mim, seja o modelo que for, e aí eu volto até o que eu comentei no início, é que hoje nós não cumprimos as exigências da Constituição. Então é muito difícil dizer esse é o melhor modelo ou aquele é o melhor modelo. O problema é que o modelo que nós temos, ele não vale. Então, 2 requisitos existem para um presidente da República nomear um ministro do STF: notável saber jurídico e reputação ilibada. A gente não encontra esses requisitos nos ministros, ou em pouquíssimos deles. Então, o problema é que nós não temos cumprido a exigência. A mesma coisa em relação à sabatina. Muitas vezes as sabatinas, elas sequer formais são. Nos últimos ministros, muitas vezes, quando a sabatina começa, o ministro já está aprovado. Houve ali um convescote ou uma costura de gabinete, sabe-se lá de que maneira, inclusive, isso é feito, e nem sempre de forma muito republicana. Então, o problema não é o modelo, o problema é que nós precisamos criar uma cultura de cumprir o modelo, senão qualquer modelo que a gente escolher vai ser péssimo. Uma curta. Senhores, ontem os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes defenderam o direito de juízes serem acionistas de empresas. Os senhores concordam? Doutor Hugo. Leandro, esse é um tema bastante polêmico, né? Inclusive há legislação vedando esse tipo de prática, quer dizer, vedando a participação de ministros e juízes na administração de empresas. O ministro Toffoli trouxe um exemplo bastante interessante, que é o seguinte:
Então, quer dizer que o sujeito ganha uma herança, tem uma empresa na família, ele tem que abrir mão daquela sociedade, porque ele efetivamente não poderia ser acionista de uma instituição privada. Então, eu vejo com muita cautela a diferença entre você ter um negócio, ser administrador ou participar deste negócio como se administrador fosse, e uma situação em que você é apenas acionista e qual a condição que você virou acionista deste negócio, né? Efetivamente, neste exemplo que o ministro Dias Toffoli trouxe, você não pode exigir que o magistrado ou deixe a magistratura ou abra mão, por exemplo, de uma herança ou de uma empresa que, por uma sucessão, por exemplo, neste exemplo que o ministro deu, ele seria naturalmente proprietário ou acionista daquele patrimônio. Quer dizer, agora, isso veda ao ministro, ao magistrado, ser administrador, ainda que por interposta pessoa. Quer dizer, se ele precisar estar à frente deste negócio como administrador, por ser o único sucessor, por exemplo, eu tenho a convicção de que ele deva abrir mão dessa posição ou da posição de magistrado. Agora, o maior problema, Leandro, eu acho que não são esses casos limítrofes que nós precisamos vir ao exemplo, caso concreto, para dirimir essas questões. Eu acho que o maior exemplo é de conflito de interesses mesmo, né? Quer dizer, será que os ministros do STF, do STJ, juízes, promotores, estão tendo o distanciamento necessário de partes conflitadas? Eu acho que essa é a questão. E eu também não acredito que uma norma de conduta, como tem defendido o ministro Fachin, neste momento, com o Supremo conflagrado, com toda essa discussão política se radicalizando, seja o melhor momento para que essa discussão venha a público. Pelo seguinte, nós temos uma legislação, e eu vou citar um exemplo: os ministros podem sofrer impeachment por crime de responsabilidade. É um dos tipos penais mais abertos, ou seja, o maior número de conduta ilícita você pode encaixar no crime de responsabilidade. Eu considero, inclusive, esse tipo penal ilegal, inconstitucional, de tanto que ele é aberto, né? Então, veja, nós temos uma legislação robusta impedindo malfeitos por parte de juízes. Não acho que seja necessária a inovação em termos legislativos, mas eu acho sim que deve haver um autocontrole do Supremo Tribunal Federal para que este desconforto que tem sido causado em relação a determinadas situações não torne um problema institucional republicano para o nosso país. Doutor Hugo, o senhor concorda? Como o senhor vê a possibilidade de um juiz, de um magistrado, lecionar ou dar palestras? Dar aula ou fazer palestras? Eu não vejo problema nenhum, Leandro. Aliás, eu acho que isso, nós que trabalhamos, que somos atores do sistema de justiça, somos chamados a palestrar, a dar aulas, ou de convidado, ou temos o mistério do magistério. Isso é absolutamente normal. Eu acho que essa discussão também não se coloca. O que se coloca é em que medida, em que evento esses magistrados se colocam e a que título se colocam. Eu acho que essa é uma outra discussão. E veja que essa não é uma discussão só dos juízes. Nós temos, por exemplo, a classe médica, muitas vezes conflitada com eventos grandiosos, tais quais acontecem com juízes, bancados por laboratórios farmacêuticos, né? Nós temos a cultura do propagandista de remédio que vai aos consultórios entregando e mostrando os medicamentos, entregando amostras e, ao mesmo tempo, convidando esses médicos para participarem de convescotes em resorts tais quais os magistrados frequentam, e médicos, muitas vezes, de instituições públicas. Nós temos uma circunstância de ética a ser conversada no nosso país, e eu acho que nós não somos os únicos, Leandro, mas de forma muito transparente.
muito aberta e sem este rame-rame, este ranço da radicalização que muitas vezes toma conta do debate e ofusca o melhor debate para que essas soluções venham a se efetivar. Doutor André Marcília, os juízes podem ser acionistas de empresas? Aí eu acrescento também essa possibilidade de os juízes poderem ou não lecionar ou dar palestras. Olha, Leandro, a questão é que, veja, o que se entende por acionista, o que se entende por palestra. E os ministros falam, ou o ministro Toffoli, né, chegou a falar sobre esse exemplo da herança. E se eu recebo uma herança de uma empresa, o que eu faço? Bom, a questão não é essa. Ninguém está discutindo a herança que o ministro recebeu, ninguém está discutindo se o ministro pegou o seu salário e comprou uma ação da Petrobras ou qualquer coisa do gênero e, portanto, se tornou acionista dessa empresa. Ninguém está discutindo se ele pode ou não dar uma palestra nessa ou naquela universidade. A discussão aqui é que há ministro que pretende ser dono de universidade, há ministro que tem palestra ou deu palestra em evento bancado pelo Banco Master. No ano passado. Nós temos, por exemplo, aqui ministros que a imprensa começa a levantar suspeita de ser dono de resort que tem cassino. É nesse lugar que a coisa está. Então, o conceito não é o problema, né? Não é ser acionista ou dar palestra, é a partir daí você criar uma espécie de empreendimento pessoal, como se o STF fosse um trampolim para a sua ambição na iniciativa privada, né? Então, aí é que é ruim, aí é que é o erro. O erro é nesse lugar, o lugar do abuso, o lugar do excesso, não o conceito de palestra, mas o que você faz com essa ambição de dar palestras. Não o conceito de ser acionista, mas o que você faz com esse conceito de ser acionista. O abuso a partir desses lugares é que está sendo questionado, e não necessariamente o lugar. A lei possibilita que você compre uma ação da Petrobras, a ação possibilita que você seja convidado por uma universidade e dê uma aula ou dê uma palestra, mas repito, o que os ministros vêm fazendo a partir desse lugar é que nós, enquanto sociedade, estamos questionando, né? E se os ministros pretendem ter uma vida, vamos dizer, dupla, na iniciativa pública e na iniciativa privada, é claro que isso não é bem-vindo, senão é mais ou menos como um padre, né? O padre chega e fala, poxa vida, todo mundo casando, por que eu não posso casar? Porque você escolheu ser padre. Então aí você tem que ser refém ou arcar com as suas escolhas. Se os ministros escolheram a vida pública, eles precisam se ater às limitações que a vida pública lhes impõe. Mas não apenas eles não querem se ater à vida pública, como eles querem, às vezes, até utilizar, parece, no que dizem, parece que utilizar a vida pública como um impulsionamento para uma ambição privada. Isso é completamente absurdo. Eu ouvi, inclusive, o ministro Toffoli também dizer, ontem, numa das suas falas, mencionou, muitos juízes são fazendeiros. Eu confesso para você que eu conheço muitos juízes e nenhum deles é fazendeiro. Então, eu não sei nem em que universo que os ministros vivem para fazer esse tipo de afirmação totalmente indevida, a meu ver. Eu quero agradecer aqui ao André Marcília, também ao Hugo Leonardo. Obrigado, viu? Conversa muito proveitosa. Eu acho que a nossa audiência conseguiu aí tirar as próprias conclusões, né? Obrigado, viu, senhores? Uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.